Sejam bem-vindos a mais este programa Sabedoria para Viver Bem. Aqui você que nos ouve, nos acompanha, que está a cada episódio aprendendo um pouquinho mais conosco e com tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, tem nos proporcionado através da sua palavra, especialmente pelos preceitos bíblicos de sabedoria que nós temos desfrutado deste conhecimento e desse crescimento espiritual para reger a nossa vida em todas as áreas. O Senhor tem nos dado essa graça, essa bênção. Nós vamos hoje falar de um tema em sequência aos episódios anteriores. Nos últimos 2 episódios, nós tratamos o tema Sabedoria na Comunicação. E esse episódio hoje é uma continuidade. Nós vamos falar de um tema que paira para todas as pessoas, que é como dizer a verdade para as pessoas. E conosco aqui temos sempre a honrosa presença do pastor João Carlos. Pastor, seja muito bem-vindo. Wallace, a paz do Senhor. Também fico muito feliz de poder participar de um programa como esse, onde nós exploramos dentro da palavra de Deus, que é uma verdadeira fonte de sabedoria, nós exploramos os recursos que Deus nos dá para que a nossa vida possa ser mais sábia, para que nós possamos, como diz o nome do programa, viver bem. Essa palavra, ela sempre vai ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que você que também que nos ouve, que participa conosco, que assiste esse programa, desfrute disso. Tome esses preceitos para a sua vida e receba as bênçãos que o Senhor deixou para nós como um tesouro dentro da sua palavra. Amém. Glória a Deus. Então, olha só, verdade seja dita. É uma afirmação que muitas pessoas gostam de colocar em determinadas situações. Mas, pastor, nem sempre o que se vai dizer pode ser dito de qualquer forma, de qualquer maneira, colocando de forma às vezes precipitada, dizendo de maneira às vezes até equivocada, eu estou com a verdade, então eu vou falar, doa quem doer. Mas nós temos que ter o cuidado de como falar, quando falar, de que maneira falar. Então esse é o nosso tema hoje. E um caso bíblico que nós podemos destacar aqui para a nossa audiência, para a gente exemplificar uma maneira certa de falar aquilo que é verdade, mas tem que ser a forma correta de dizer. O que é que o pastor poderia trazer para nós, na palavra de Deus, na Bíblia, um exemplo desse tipo? Wallace, como você citou, tem pessoas que eles dizem verdade seja dita. Mas existe um provérbio, não da Bíblia, um provérbio, um ditado popular que diz assim: a pedra atirada e a palavra proferida, elas não voltam. Verdade. Então, muitas vezes nós precisamos pensar um pouco antes de falar. Até o apóstolo Tiago, na sua carta, ele fala que a língua, ela funciona como um leme de um navio. O navio ele é tão grande e o leme é tão pequeno, mas aquele leme faz com que o navio guine. Dirige tudo, né? Tudo, para boreste, para bombordo, guine, tudo em cima daquela coisa tão pequena que é o leme do navio lá na polpa dele. A mesma coisa acontece com a nossa língua. O saber falar também está dentro dos preceitos de sabedoria. E há um caso na Bíblia, bem emblemático, no 2º livro de Samuel, capítulo 14, que acontece com a família real de Israel. Houve 2 príncipes, 2 filhos do rei que tiveram uma desavença e chega até mesmo a acontecer um crime. E um deles, ele precisa fugir. Ele foge, ele se refugia numa cidade. E o que se esperava? Se esperava que o pai, que o rei, tomasse uma decisão, vamos julgar o meu filho, vamos ver o que foi que aconteceu, vamos ver se há realmente uma culpa completa, vamos ver qual seria a pena, o castigo que ele precisa ter. Mas não, a coisa ficou solta. Ficou o príncipe, se eu não estiver enganado, 3 anos refugiado, fora. O rei também não toma nenhuma decisão, até que, num momento especial, a Bíblia nos mostra uma mulher, a Bíblia chama uma mulher
tecoíta, né, que era da cidade de Tecoa, né? E essa mulher vai até o rei e o jeito dela falar é que vai trazer para nós o sentido do que é sabedoria no falar. No falar a verdade, porque ela vai falar a verdade para o rei. Só que vai falar a verdade de uma forma especial que não apenas bata na mente dele e reflita para fora, mas que vá tocar no seu coração. É a maneira certa. Perfeito. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela vem, ela expõe para o rei uma situação fictícia. Uma situação de uma briga entre dois irmãos, né, onde um acaba ferindo o outro até de morte, e por causa disso, e ela coloca diante do rei a situação. Agora todos querem matar o meu filho. O meu filho que causou a morte do meu outro filho, as pessoas querem matar o meu filho. Eles estavam diante da lei. A lei era olho por olho, dente por dente. Isso. Né? Ela corria os riscos. E ela corria o risco de ficar sem os 2 filhos e ainda era viúva. E ela vai àquele que julgava as causas, que era o rei de Israel. E quando ela coloca essa situação, o rei diz assim, não, de maneira nenhuma, eu não posso deixar que isso aconteça. Você já é viúva. Né? Um filho já foi. Eu não vou deixar que ninguém toque no seu outro filho. Ele sentiu a dor dela. Ele sentiu a dor dela, ele teve empatia por ela, pela situação dela. É nesse momento em que ele está empático que ela vira para ele e fala assim, e por que não o senhor agir dessa forma com o seu filho? O próprio filho. O seu próprio filho que está exilado, que está longe, por que não tomar uma decisão em cima desse assunto e trazer o seu filho para perto de você, para que alguma coisa seja feita, não apenas o abandono de vez. E essa verdade colocada dessa forma sábia faz com que o rei pare para pensar e diga, tá certo, eu vou mandar buscar o menino, vou mandar buscar o rapaz para cá. Né? E ele manda buscar o rapaz, depois vai ter a sequência dessa história, que é a questão de se ele era culpado, etc. Não estamos entrando nisso, mas estamos falando da forma como essa mulher se expressou para dizer uma verdade. Ela não chegou simplesmente diante dele, olha, você precisa trazer seu filho de volta, você está errado. Como você diz você está errado para um rei? Olha o risco que ela correria para de chegar de qualquer forma, de qualquer maneira, sem pensar, né, sem sabedoria. Assim você tem que pensar como é que você fala com seu chefe. Assim você, jovem, tem que pensar como é que você fala com seu pai. Assim você tem que pensar como é que você fala com o responsável pelo seu grupo de assistência. Tudo isso são colocações que precisam ser feitas, são verdades que precisam ser trazidas, mas trazidas de uma forma especial, com sabedoria. Percebe, João Carlos, que o detalhe não é a pessoa que estava ali, a história do rei, a situação. O detalhe que chama atenção aqui é a forma como essa pessoa precisava falar. Ela estava com a verdade. Ela ia chegar para ele e falar, olha, o que está acontecendo na sua casa é isso aqui, você precisa tomar uma decisão sobre isso. Ela poderia chegar e simplesmente colocar a verdade na mesa. Mas o que chama atenção, que o detalhe é a maneira como ela se achega a ele, a forma como ela se apresenta, como que ela apresentou isso diante do rei, porque ela sabia de todos os riscos que ela corria. Ela poderia ser presa, ela poderia acender a ira do rei, o rei poderia ter uma reação inesperada. Olha, dos assuntos da minha casa quem trata sou eu, né? Eu sou o rei e você não tem nada a ver com isso. Quem é você para vir falar o que eu tenho que fazer dentro de casa, com a minha família, com o meu filho? Qual poderia ser a reação do rei? Poderia ter N reações diversas, uma da outra, que ela não esperaria. Mas como que ela foi? Ela colocou uma situação de sensibilidade, porque se tratava de um filho, alguma pessoa dentro de casa. Então ela coloca primeiro uma história para sensibilizar o rei. Aqui está a sabedoria dela. Primeiro ela sensibilizou o rei, porque ele tinha que pensar no filho. Olha, eu vou atender essa mulher, porque o que ela está vivendo é muito doloroso, é sofrido. Eu não vou pesar ainda mais a vida dela, eu vou trazer uma bonança para ela. Quando ela toca o coração do rei, que o rei se compadece dela, aí agora é o momento certo de ela falar aquela verdade. Então, o rei, você se compadeceu de um filho imaginário que eu te contei. Você se compadeceu da história fictícia que eu trouxe para você.
E por que então você não se compadece do seu próprio filho, que está refugiado? Wallace, eu estou me lembrando aqui de uma situação semelhante que aconteceu. Um irmão da igreja, ele tinha uma viagem marcada junto com a sua esposa, era isso. Ele tinha uma viagem marcada junto com a sua esposa, aniversário de casamento, e o chefe dele mandou cancelar todas as férias por causa de uma ação que ia acontecer ali naquela empresa, né? E ele até comentou com a secretária do chefe, né? Toda a situação, tudo pago, hotel, viagem, como que ele ia chegar para o chefe, né? E chegar lá e dizer, olha, eu não vou fazer isso que você está falando, não vai ser dessa forma, porque eu já estou com a minha viagem marcada. Ele podia colocar em risco até o emprego dele. E ele contando, né, que aquela secretária, ela perguntou assim, o que você vai fazer? E ele respondeu assim, eu vou fazer o que Esther fez. E a secretária perguntou, mas quem é Esther? O que Esther fez, né? Aí ele contou a explicação da Bíblia e falou assim, eu vou jejuar 3 dias e depois eu vou entrar na sala do chefe, vou conversar com ele. Olha a sabedoria. Ele buscou primeiro um preparo espiritual. Isso, claro. E ele vai, ele jejua. Depois de 3 dias ele entra na sala do chefe para tratar daquele assunto que o chefe já tinha dito que era irrevogável. Todos tinham que estar lá naquela situação da empresa. E aí ele começa a expor para o chefe a questão de que ele já estava com a viagem marcada, que era um momento especial dele com a esposa, mas que ele ia se esmerar para no retorno da viagem também participar daquela ação. E o chefe virou para ele e falou assim, eu também estou fazendo aniversário de casamento nesse mês. Olha. Aí ele entra e fala assim, eu acho que o senhor precisa também sair com sua esposa, cuidar de sua família, cuidar de seu filho. O irmão falando pro chefe dele. O irmão dele. falando pro chefe dele, porque eles moravam em cidades diferentes, ele trabalhava numa cidade, ele morava na outra, uma coisa semelhante assim. E ele fala assim, seria bom que também o senhor se preocupasse com isso. Muito bom. De estar junto com sua esposa, pelo menos no dia do aniversário de casamento de vocês, porque é uma data importante para um casal. E o chefe ficou pensando e falou assim, você está certo. Vá fazer sua viagem e eu vou ver a minha esposa. É uma situação semelhante. Perfeito. Aí você vê o modo de falar. Uma coisa é você entrar na sala. Olha só, já estou com a viagem marcada, já gastei meu dinheiro. O senhor... Tá bom. Então, você está liberado. Já pensou? Ele faz a viagem e volta desempregado. Mas o modo dele falar modificou aquela situação. Ele falou a verdade, que ele precisava viajar com a esposa. Mas juntamente com outra verdade, que o chefe precisava estar com a esposa dele. E aí, na empatia, então, alcançou-se uma grande bênção, que foi essa mudança. Muito bom. Um exemplo prático, real, que aconteceu na vida desse irmão e que coaduna aqui exatamente com o texto bíblico que nós trouxemos, a história bíblica, a passagem bíblica. Então, pastor João, tem muitas pessoas que são dessa forma. Eu sou uma pessoa franca, eu sou verdadeiro, eu falo mesmo a verdade, eu dou a quem doer. Se é verdade, eu falo na frente da pessoa. Isso, na verdade, é uma disfunção, né, pastor? Verdade. É falta de sabedoria. Então, saber como falar, quando falar, o momento certo de dizer, a maneira certa de dizer, isso é uma questão de sabedoria, um princípio eterno de sabedoria que rege a nossa vida. Falar de qualquer forma só porque é verdade, você vai sofrer as consequências, os prejuízos. Mas falar com sabedoria, buscando no Senhor, igual esse irmão fez, ele trouxe para a vida dele, para a família dele, todos os benefícios de ter agido da maneira correta diante do chefe dele, né? Amém, verdade. Glória a Deus. Estamos então aqui concluindo mais este episódio do programa Sabedoria para Viver Bem. Aqui temos crescido espiritualmente, mas em todas as áreas da vida, porque sabedoria rege todas as áreas da vida do ser humano. E nós queremos deixar este convite para você. Permaneça conosco, acompanhe os novos programas, iremos trazer novos temas e será uma bênção para você, a sua casa e todas as pessoas com quem você convive, se relaciona. Deus tem nos ensinado muito. Pastor João Carlos, muito obrigado mais uma vez pela presença. Amém. Que Deus possa abençoar a todos aqueles que participam conosco desse programa, nos enchendo de sabedoria para no decorrer da nossa vida. Amém. Sabedoria para viver bem. Preceitos eternos que nos ensinam a agir
correto e viver melhor.